Senhoras e senhores, estamos aqui no nosso estúdio para mais uma grande entrevista. Hoje é um dia especial porque nós entrevistaremos um especialista em direito desportivo. Nós já entrevistamos aqui um jogador profissional, que foi meu sogro, foi das primeiras entrevistas. Entrevistamos aqui também um querido amigo Ronald, que é presidente da comissão da OAB Nacional de Direito Desportivo. E hoje nós vamos entrevistar esse cara aqui, ó, autor desse livro, Compliance no Direito Esportivo, também é autor desse outro livro aqui, ó, que é Estudos de Direito Desportivo. Também é autor desse livro aqui, que é fruto da sua dissertação de mestrado, que é um livro, aqui foge um pouco, nós vamos falar sobre isso mais pra frente. A Tourada em Portugal e a Vaquejada no Brasil. Também é autor desse livro aqui, ó, o Manual de Direito do Trabalho Desportivo. Então, se você se interessa por essa linha, por esse tema, por esse nicho, não conhece nenhuma pessoa próxima que teve sucesso nesse segmento, é uma oportunidade de você entender oportunidades nesse mercado, perspectivas de atuação, como é que funciona a vida, a atuação, a dinâmica de um escritório, de um profissional que se estabeleceu nesse nicho. E tem mais uma coisa nessa apresentação. Vocês viram ali a Tourada em Portugal? Esse advogado, ele tem sedes em Brasília, tem sede no Rio de Janeiro, que é a sua origem, tem sede em Salvador e também tem sede em Lisboa. E hoje em dia, advoga aqui, tem a OAB brasileira e também tem a OAB de Portugal. É um craque, está na advocacia há 25 anos. Tem um escritório que conta ali com mais ou menos 18 advogados. E esse grande craque, esqueci nada da apresentação. Na verdade, esqueci sim, gente. Tá aqui, ó. Peraí, deixa eu finalizar a apresentação. Especialista em direito esportivo, já disse, foi diretor jurídico do Vasco. Tá posto aqui. E hoje em dia ainda é advogado do Vasco. Foi presidente da Comissão de Direito Esportivo do IAB. Agora sim, esse craque é o Maurício de Figueiredo Correia da Veiga. Falei certinho o nome completo? Perfeito, André. Irmão, bem-vindo, cara. Obrigado pela presença. Olha, é uma alegria muito grande. Eu é que agradeço poder aqui participar desse bate-papo. E esse bate-papo, assim, dessa forma informal, como já estávamos conversando aqui, que é o que o direito desportivo prega, que é justamente você quebrar aquelas amarras, né, das outras áreas mais tradicionais. Então, o direito desportivo ele vem aí com essa mudança de paradigma e agradeço muito as palavras. Você foi muito generoso, muito obrigado. Um prazer estar aqui com você e com todos aqueles que nos ouvem. E Maurício, me conta, como você se inseriu no direito desportivo? Olha, no direito desportivo foi praticamente fruto do acaso. Não foi nada premeditado, né, nada que eu tivesse planejado, mas foi fruto da advocacia. Eu comecei a advogar logo no iniciozinho de 2001, me formei em dezembro do ano 2000, 2001 já começo a advogar, e no ano de 2002 o escritório que eu trabalhava no Rio de Janeiro, que era o Bozizio e Maués, ele assume todo o jurídico trabalhista do Flamengo, porque naquela época era muito normal os clubes concentrarem no seu departamento jurídico todas as áreas. O que era uma coisa, né, nós com a visão e com a mentalidade de hoje, quando a gente olha para isso há 25 anos atrás, é uma insanidade, porque a quantidade de demandas de um jurídico trabalhista de um clube é algo ali sobre-humano. É verdade? São muitas demandas de todas as naturezas, de todas as esferas, e o Flamengo ele foi pioneiro nesse sentido, ou seja, tira do jurídico interno e fala, vamos passar a área trabalhista para um escritório especializado. E o Bozizio de Maués, na época, era o grande escritório referência no direito do trabalho do Rio de Janeiro, onde eu aprendi, onde eu me formei, fazendo dezenas de audiências ali por dia, às vezes audiências que chocavam, né, o horário, porque uma audiência não tem pode ter horário para começar, não quer dizer que ela vai começar naquele horário, mas você não sabe nunca quando ela vai terminar. Verdade. Pode ser rápido, mas às vezes pode demorar muito tempo. Então, um advogado que tem mais de uma audiência corre o risco ali dessa audiência chocar. Então, foi lá que eu aprendi a poder conversar com o juiz, contar com a boa vontade do magistrado, né, de segurar ali e eu poder fazer duas audiências ao mesmo tempo.
Meu irmão, agora uma curiosidade aqui. Dentro desse contexto, já entrando no tema, até vou falar para a turma, não comentei isso, mas a gente falava nos bastidores. O meu sogro é jogador profissional, até já entrevistei ele aqui, e a minha e o meu cunhado também. E dentro desse contexto, o que eu vejo do meu cunhado lá? Eles recebem normalmente carteira assinada, ele recebe um percentual do valor em direito de imagem, e eles recebem também, é como se fosse uma espécie de bônus, que eles chamam de bicho, que são estabelecidos aleatoriamente em determinados jogos. Então, pô, se a gente ganhar esse jogo aqui, vai ter um bicho de tanto que vai distribuir para todo mundo do grupo. Como é que funciona isso aqui? Isso aqui é legal, é ilegal? Qual que é o contexto disso aqui, já que você entrou nesse tema Flamengo Perfeito. e direito esportivo? Perfeito. Isso daí exatamente são verbas que estão relacionadas ao contrato de trabalho desportivo, contrato especial de trabalho desportivo, que a própria lei diz que é um contrato especial. E por que ele é especial? Primeiro, porque ele obrigatoriamente ele tem que ser por escrito. Obrigatoriamente ele tem um prazo determinado. Mínimo de 3 meses, máximo de 5 anos. Isso é muito salutar porque a carreira do atleta é muito curta. Muito. Né? Então você precisa exatamente desse prazo. Sobre essas questões que você falou, muito normal. Você ter ali bichos, luvas, prêmios performance, ou seja, adicionais que às vezes outros trabalhadores não têm e que para o atleta isso tem. E desde que eu me entendo por gente, a discussão era justamente essa. Qual é a natureza salarial dessas rubricas? Isso vai incorporar no salário? Ou seja, quem recebe ali os bichos, o valor que ele receber vai incidir nas férias, no 13º, na contribuição previdenciária? Antigamente tinha essa discussão. E muitos dos processos vinham com essa questão. Olha, eu recebi aqui bicho, luvas, e tem que integrar no salário. Mas não, hoje em dia, até principalmente com a Lei Geral do Esporte, que é de 2023, a Lei 14597, né, de 2023, deixa muito claro que essas rubricas têm natureza indenizatória. Ou seja, plenamente legal, você recebe, agora não vai gerar incidência, reflexo no seu contrato de trabalho. E é muito comum o contrato de trabalho do atleta, né, que a gente está falando aqui, que tem que ser por escrito, obrigatoriamente, ter essa previsão. Até, por exemplo, um adicional por viagem. Então, quando o clube for viajar, tem ali um bônus, né? Bônus performance, quando o clube tiver uma vitória, ou seja, isso está tudo dentro daquela liberdade contratual. E aí você tocou num ponto também muito interessante. Eu, desde o início, sempre defendi, olha, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, não aplica ao direito desportivo, porque você tem uma legislação própria. Então quer dizer que você não aplica nunca? Não, nunca é uma palavra muito forte. Você pode até aplicar de forma subsidiária. O que é isso? Quando a lei geral desportiva, a lei especial, não tiver uma contemplação específica. Então, em alguma lacuna, aí sim você aplica a CLT. Agora, a CLT é para o trabalhador comum. Agora, esse foi um trabalho muito duro, muito difícil de você, inclusive, até convencer o juiz do trabalho dessa realidade. Porque o juiz do trabalho está acostumado ali a julgar as demandas trabalhistas, laborais, normais e corriqueiras. Então, muitas das vezes não se afeiçoava ali com esses detalhes dos atletas. E aí surge algo muito interessante, que é a Academia Nacional de Direito Desportivo, que foi fundada em Brasília no ano de 2013. E a formação dela é bem eclética, com ministros do TST, desembargadores, juízes, professores, advogados, e focos ali, né, de debates, de discussões, seminários, colóquios, simpósios, onde a gente sempre discutia essas teses do direito desportivo. E agora uma curiosidade, a sua especialidade está mais voltada à atuação defendendo, representando clubes ou atletas? A minha realidade maior é defendendo clubes e federações, né, as entidades de administração do desporto. Então, por exemplo, advogo para a Federação de Futebol do Rio de Janeiro, advogo para a CBF, sempre na área trabalhista, e para vários clubes. E a advocacia que eu faço para esses clubes, a maioria no Tribunal Superior do Trabalho. E até me perguntam, mas será que não tem um conflito? Né? Vamos supor, você pode advogar, exemplo, para Vasco e Botafogo? Posso, sem problema nenhum. Porque a tese que eu estou advogando, principalmente no Tribunal Superior, é uma tese que ela vai refletir ali, ela vai ser de interesse daqueles clubes. Como, por exemplo, você defender a natureza
indenizatória de um contrato de imagem. Hoje a lei está bem mais específica, mas era uma discussão que movimentou ali vários debates e várias teses. Hoje tem uma discussão muito boa, muito recente e atual, que é a base de cálculo do direito de arena, que eu defendo, advogo, inclusive, também para a Globo, né, que é responsável ali pelas transmissões e que tem processo, sindicato dos atletas, contra cada um dos clubes e a Rede Globo, dizendo que a base de cálculo, porque o direito de arena, o que é o direito de arena? Fazendo aqui um parêntese, é aquele valor que o atleta recebe pela divulgação da sua imagem quando ele está em campo. Ok? Então, desvinculado ali do direito de imagem, do contrato de imagem que ele tem, né, um contrato com o seu próprio clube ali, o direito de arena, ele tem essa característica. Então, quem detém ali o direito de transmissão, de exploração dessa imagem, pega o valor da receita, 5% destina para a Federação Nacional de Atletas, que vai repassar para cada sindicato. E cada sindicato vai repassar para os atletas devidos. Só que agora, já há algum tempo, existe essa discussão da base de cálculo. Porque nós defendemos, né, que o fato gerador, ou seja, esse 5%, ele vai incidir sobre exatamente a transmissão, o direito audiovisual. E os atletas, né, o sindicato dos atletas defende que esse valor também deve incidir sobre a publicidade das placas, sobre as viagens, ou seja, ele quer aumentar essa base de cálculo. Uma discussão jurídica lindíssima, maravilhosa, que eu já tive a oportunidade até de escrever sobre isso e defender alguns casos na tribuna do TST. E uma pergunta, por que você optou por seguir nessa linha de clubes e não de atletas? Foi por uma questão de identificação pessoal? Foi por uma questão de estratégia de mercado? Por que foi? Talvez mais pelo perfil. Eu sempre advoguei desde o início, ou seja, desde 2001, quando eu comecei a advogar, um perfil mais empresarial. Claro, eu advogo para vários empregados também, para nichos ali específicos. Já advoguei para atleta também. Eu atuei no caso do Gustavo Scarpa, que foi um caso que nós impetramos um habeas corpus no TST para liberar esse atleta, né, que estava com um vínculo de emprego preso a um clube, é um caso muito famoso, que repercutiu nacionalmente, mas um contrato de trabalho que estava todo ali, né, que havia uma série de descumprimentos. E foi interessante porque foi a última vez que o TST concedeu uma liminar em habeas corpus para romper um contrato especial de trabalho desportivo. Então foi um caso muito emblemático. Não, me lembro muito disso aí. E por que me lembro? Porque como houve essa em razão dessa estratégia adotada, que não é uma estratégia tradicional... Não, totalmente heterodoxa. Totalmente heterodoxa, nós repercutimos isso. Veja, um habeas corpus na Justiça do Trabalho. Exatamente. Então, nesse momento, os professores discutiam, né, essa estratégia, a possibilidade, a impossibilidade, a inovação, tal. Então, me lembro que na época gerou um debate jurídico muito profícuo, muito legal. Professor, vamos lá. Eu queria entender só uma coisa, antes da gente entrar nos temas aqui. Qual a ordem das obras aqui? Olha, na verdade, é o seguinte, eu tenho até outros livros que eu não consegui trazer, alguns já esgotados, mas a quantidade são 9 livros. O do Compliance eu nem conto ali, porque, na verdade, eu organizei junto com o meu sócio, o Luciano Pinheiro, que é mestre em propriedade intelectual pela UNB, e nós juntamos exatamente essas expertises. E essa é uma obra coletiva. Que tem autores do Brasil, do Peru, da Espanha e de Portugal. Cada um trazendo ali o seu exemplo. Então, essa é uma obra coletiva. Espanha também. Espanha também, com a Rosalia, que é uma querida amiga, uma advogada extremamente competente, e que escreveu sobre a realidade espanhola. Então, esse livro eu nem conto. Eu tenho, na verdade, 9 livros meus, ao contrário do outro, estudos, por exemplo, que eu fiz junto com o Luciano, com o meu sócio. Pegamos vários temas e fizemos. Então, o primeiro livro que eu escrevi foi em 2013, que era a evolução do futebol e das normas que o regem, né? E aí tem até um pouco ali contando a história mesmo, como começa ali o futebol, como que o esporte ele está sempre inserido dentro de um movimento que você tem que obedecer regras. E regras, para nós advogados, as regras elas vêm das leis.
E a lei no desporto, a lei da organização da competição, por exemplo, a lei disciplinar, ela nasce do próprio movimento desportivo. Então não é o Estado, não é o parlamento que vai impor ali uma lei, vai ser o próprio movimento desportivo. Então é no arbitral ali que você vai definir as regras da competição, as regras do campeonato, né? Então, aqui no Brasil, inclusive, você não pode, está proibido que o legislador diga, olha, agora o futebol vai ser jogado com 10, o futebol de campo com 10 jogadores, né, em cada campo, com 9 na linha e 1 no gol. Não, o legislador ele não pode fazer isso. Quem define isso é o movimento desportivo. Se a FIFA quiser, e um movimento piramidal, que você tem as entidades de administração do desporto, primeiro, que é a entidade maior no futebol, a FIFA, depois as confederações regionais, né, Conmebol, UEFA, e depois as confederações ou federações de cada país. Então, é um sistema piramidal, e se a FIFA quiser alterar essa regra, ela vai alterar. Pode alterar, claro, com consentimento dentro de todo aquele processo. Então, o legislador não pode fazer isso, mas a FIFA pode. Quem é a FIFA? Nada mais, nada menos que o próprio movimento desportivo, né? Então, isso é uma coisa muito interessante, e essas regras estão presentes dentro do desporto desde sempre, né? Por isso que o desporto é tão fascinante, e o direito desportivo, então, ele guarda essa ligação umbilical com o desporto, porque o desporto nada mais é do que você superar os seus limites, né? O atleta superar os seus limites, mas dentro de regras estabelecidas. Segundo livro. Vamos lá, o segundo livro foi o Temas Atuais de Direito Desportivo, foi da LTR, esse já está esgotado, era um livro amarelinho, né? Que foi um livro também muito interessante, que eu peguei ali temas bem pontuais, temas polêmicos, sobre direito desportivo, fez até um grande sucesso, fiz um lançamento aqui em Brasília, e felizmente ali ele se esgotou rapidamente. Terceiro, tá aqui na mesa? Tá, também o terceiro não. é o manual. Ah, O terceiro é o manual. Esse aqui, robusto, O né? Manual de Direito do Trabalho Desportivo. A primeira edição foi de 2016, né? Então, meu primeiro livro sai em 2013, aí o segundo em 2015, o manual sai em 2016. E foi um livro muito interessante porque eu peguei exatamente toda a experiência que eu tinha ali atuando na Justiça do Trabalho, fiz o livro, claro, pegando também questões de direito constitucional, a própria evolução legislativa dentro do Brasil. E esse livro está na 5ª edição, né? A primeira edição foi de 2016. O prefácio é do ministro João Oreste Dallazen, saudoso ministro Dallazen, que nos deixou precocemente. E eu fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite para fazer o prefácio desse livro, e ele também foi muito generoso ali quando faz o prefácio. Falou, olha, existe uma lacuna, um vácuo aqui sobre essa temática muito importante, muito boa para ser preenchida. E claro, eu tive muita inspiração, porque muitos são os doutrinadores, apesar de ser uma área nova, o direito desportivo ser algo novo, mas novo pela visibilidade que ele tem agora, porque na verdade já é bem antigo. Então a gente cita aqui na parte do direito do trabalho desportivo, né, o próprio José Martins Catarino, advogado baiano, que na década de 60 escreveu um livro maravilhoso justamente sobre o contrato de emprego no futebol. E ele falava muito sobre os regulamentos, né? Muito legal. E ele, naquela época, ele já falava, ele queria que o conceito de atleta fosse revisto. Porque a lei falava o seguinte, que era considerado atleta aquele que tinha um contrato de trabalho registrado. E ele falava, poxa, o atleta tem que ser aquele que tira o seu sustento do desporto. Esse é o atleta profissional. E o professor Catarino estava certíssimo. Você vê, estava à frente do seu tempo, porque precisou a gente chegar até ao ano de 2023 para a lei alterar. Exatamente nesse sentido. Para dizer que o profissional é o atleta que retira, que obtém do desporto o seu sustento e da sua família. Então, a observância desses doutrinadores antigos também me inspirou muito. João Lira Filho, Valé de Perry, Álvaro Melo Filho, para mim uma grande referência, que eu tive o privilégio de poder conviver com ele. Aí foi também, ele prefaciou um dos meus livros, que foi Direito e Desporto. Ele também fez um prefácio ali maravilhoso que me honrou com esse prefácio. Então, eu fui muito feliz ali com os professores que eu tive
no direito desportivo. Agora, uma curiosidade aqui, Maurício. Como é que escreve tanto livro, pô, tem escritórios em tantas localidades? Qual foi a ordem disso? Qual foi a necessidade de expansão? Pô, André, eu comecei no Rio, fui para Brasília, Salvador e Lisboa por esses motivos aqui. A gente falava aqui nos bastidores, eu sei que você é o cara da advocacia artesanal. Exato. O cara ali que coloca a mão nos processos, conhece cada cliente, conhece cada pessoa do time. E eu queria entender essa lógica de expansão aqui versus ou concomitante com toda essa produção acadêmica, tal, tudo isso. Qual que é a lógica disso? André, acho que o primeiro ponto é o seguinte, são questões complementares. E uma nasceu em decorrência da outra. E qual foi o motor disso tudo? Eu acho que a primeira coisa, o amor e a paixão. Entendi. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Então, quanto mais eu pesquisava uma causa de um cliente, por exemplo, mais me motivava para conhecer ali a fundo, para escrever a respeito. Então, quando eu começo a escrever sobre determinado assunto, né, a coisa vai ganhando aquele novelo de lã que você vai abrindo, você vai ganhando ali contornos, né, que quando eu comecei a escrever, eu jamais poderia imaginar que o negócio ia expandir daquela forma. Então, uma coisa vai levando a outra. Quanto mais você vai conhecendo a realidade de determinado cliente, determinado clube, de determinada causa, isso vai provocando ali um debate maior. Claro que eu tenho um apoio em casa também espetacular. Minha mulher, a Viviane, as minhas filhas, a Alice, a Gabriela, a Carolina. Inclusive, a Alice foi a que desenhou a capa do livro da Torada. Ela é artista em todos os seus significados. Ô, Mila, mostra aqui a capa aqui, ó. Mostra a capa aqui pra turma. Parabéns, Alice. Mandou muito bem. Pois é, ela desenhou essa capa, nós estávamos em Sevilha. Eu falei, filha, né, estávamos lá no museu tauromáquico. Falei, filha, faz um desenho do touro. Poxa, pai, mas eu nem sei desenhar touro direito. Ela fez um desenho assim, em poucos minutos. Eu falei, isso aqui é genial. Isso aqui vai para a capa do meu livro. O pessoal da edição ali vai ter que dar um jeito. Então, eu tenho, né? Tenho esse apoio familiar que é ali fundamental. Sem ele não seria possível. Certamente não teria alcançado ali a condição onde eu tenho. Então, isso é fundamental também. Ter essa estrutura, né, é algo primordial. E para fazer essa expansão, como é que é? Você coloca ali um líder em cada local? Como é que funciona aqui essa estruturação? Fica um sócio em cada lugar? Qual que é a logística aqui do escritório para que sirva de exemplo e para que sirva de orientação também para os advogados que caminham com a gente e acham que precisam de determinada... ir para outro estado, tal? Como é que foi essa decisão e como é que é a estruturação disso aqui? Bom, cada um tem uma realidade diferente. Legal. Eu fico no Rio de Janeiro, fiquei no Rio de Janeiro até o ano de 2005, quando me mudei para Brasília, até por uma conjuntura familiar, né? Meu pai veio para Brasília, eu era sócio do Bozis Maués nessa época, tanto é que eu fiquei vou, não vou. Era noivo, terminei esse noivado e falei, quer saber? Vamos tentar ir para Brasília para ver o que acontece. Deixei as portas abertas no Rio, se não desse certo, teria para onde voltar, né, para o escritório de lá. Felizmente, deu muito certo, né? No ano seguinte, eu já estava, em 2006, me casando com a Viviane, a Alice já nasceu em 2007, então foi tudo ali muito rápido. Nessa época, eu comecei a trabalhar, saí do Bozis Maués no Rio, comecei a trabalhar no Russomano, escritório trabalhista tradicional, aqui em Brasília. Nesses dois escritórios eu tive um aprendizado maravilhoso e chegou a hora de abrir o meu. Foi quando acontece ali no ano de 2008. Então, já tinha ali a experiência do Rio de Janeiro, a minha OAB original do Rio de Janeiro, né, originária do Rio de Janeiro, então escrito de forma suplementar aqui em Brasília. Abro o escritório em Brasília em 2008. E aí, no Rio, a minha irmã advogava e advoga lá até hoje, então o Rio sempre foi uma realidade. Sempre fiz audiência no Rio, sustentava no tribunal, nunca perdi o contato, né, esse laço com o Rio de Janeiro. Com o Rio, com Petrópolis, que é a minha cidade natal, onde eu nasci, sempre amei, sou apaixonado por Petrópolis até hoje, apesar de não morar lá já há muitos anos, há praticamente 30 anos. Agora,
O Brasília, então, acaba sendo uma realidade. E aí eu tenho como sócio o Luciano Pinheiro. Isso lá pelos idos de 2013. Sempre com ele, de origem ali de Piauí, Bahia, né? Então, entendi. já tinha essa história. E o escritório de Salvador vira uma realidade ali a partir de 2018, mas ainda de uma forma muito embrionária, e inauguramos para valer no final de 2024. Então, é recente, lá a É uma gente tem o Roma, é construção, uma né? construção. E tudo que vai acontecendo, nada premeditado. Não existe um plano, olha, ano que vem eu vou abrir em tal lugar. Não. O próprio escritório lá em Portugal foi algo que aconteceu também não de forma premeditada. Né? A ida para Portugal foi primeiro o mestrado, que me despertou. Começo a fazer o mestrado lá em 2016. Mas as aulas eram janeiro e julho, quando os tribunais superiores estavam fechados aqui em Brasília. Então começo a frequentar essas aulas, minha família ia também durante esse período, minhas filhas começaram a adorar Portugal, e acaba que em 2019, então, surge essa ideia que partiu até da minha esposa, da Viviane, que falou, vamos morar em Portugal. Eu falei, não tem condição. A minha presença está muito ligada aqui, né, com os clientes, com tudo. Não, vamos fazer uma experiência. Falei, bom, vamos ver como é que vai ser então. Então a ideia era vir uma vez por mês para o Brasil, e acabou que veio a pandemia logo em seguida. Depois de 8 meses morando lá, vem a pandemia. Aí se consolidou. Com a pandemia se consolidou, eu fiquei praticamente 2 anos sem vir ao Brasil. Nós fizemos ali um confinamento daqueles ali exemplar, né? Ficamos realmente isolados, porque em Portugal é só a nossa família. Temos muitos amigos lá, mas não frequentávamos ali, éramos só nós mesmo. Então Portugal vira uma realidade. Em 2020 eu tiro a minha inscrição na Ordem dos Advogados Portugueses. Como é que é o processo, Maurício? Esse processo mudou. Na época que eu tirei também foi uma sorte ali muito grande, porque havia um convênio de reciprocidade. Bastava você ser inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, você preparava um processo, uma série de documentos, cópia, né, do próprio seu processo na Ordem, e apresentava lá em Portugal. E esse convênio acabou a partir de 2023, por aí. Então cessou esse convênio. Então hoje o advogado tem que fazer prova, mas eu faço parte de uma comissão de estudos ali, de cooperação entre Brasil e Portugal, uma comissão da OAB-RJ, muito ativa, muito atuante, e hoje o João Massano, que é o atual bastonário da Ordem dos Advogados Portugueses, é muito mais aberto do que a bastonária antiga. Então existe uma conversa para retomar esse convênio. Algo que legal. É muito importante, muito interessante. O advogado brasileiro, ele é importante para o advogado português, porque lá obrigatoriamente você paga uma contribuição previdenciária, você não paga só anuidade. Então você também é inscrito na Previdência Social. E esse sistema de Previdência Social, claro, que os novos é que pagam ali para os aposentados. Então é um sistema ali que, né, a gente conhece como funciona. Como funciona. E, irmão, agora entrando em temas do direito desportivo propriamente dito, eu queria primeiro entrar numa perspectiva aqui, que é a seguinte: SAF, a gente escuta o tempo inteiro nos jornais, no rádio, em conversas entre amigos, a seguinte frase: pô, tal clube virou SAF. Não, tal clube agora tá bem estruturado, tá com dinheiro, virou SAF. Ah, não, tal SAF comprou tal clube. Muitas vezes a gente vê até alguns clubes se reestruturando assim, pô, tal clube tá bem, né? Aí a pessoa te responde assim, pô, virou SAF. O que é SAF? E por que esse impacto tá tendo no futebol? Você acha isso positivo? Você acha isso negativo? Tem algum impacto na advocacia? Quando um clube vai virar SAF, tem que ter algum papel do advogado ali, permitindo que isso aconteça, fazendo algum tipo de intermediação, algum tipo de trabalho específico? Excelente pergunta. Precisa de um trabalho específico. A primeira, a SAF ali é um fundo de oportunidades para a advocacia e também fundamental para os clubes. A SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, por si só, ela não quer dizer que o clube vai passar a ser profissional para valer. Só vai passar a ser profissional quando mudar a mentalidade da gestão. Entendi. Agora, isso também faz parte dos advogados que estão envolvidos na SAF. Então, o clube associativo. O que é a SAF? Você tem o clube associativo ali, que você tem presidente, todo aquele corpo diretivo, né, que vai estar responsável pelo futebol, pela piscina, pelo basquete, pelo handebol,
pelos associados, né? Pelos membros associados. E a SAF, o que que é? É você pegar o futebol e delegar. É você transferir o futebol para um grupo que vai profissionalmente, né, pelo menos na teoria, profissionalmente vai gerir o futebol. Então você, claro, aí tem as regras que a própria lei estabelece, a SAF vai ter que obedecer às cores, são as mesmas cores do clube, o hino, né? Mas o futebol passa a ser independente. Tanto é que as dívidas anteriores do clube, a SAF não tem responsabilidade. E aí tem os critérios que a lei estabelece. Tantos por cento, né, da receita vai repassar ali para o clube. A própria lei estabelece essas regras. E qual é, então, a novidade? Bom, você precisa de um bom corpo jurídico, primeiro, para avaliar quem é esse grupo que está comprando. Entendeu? O porquê o Vasco teve ali a 777. E era um grupo, na época, aparentemente forte, com uma capilaridade mundial, né, detentor de vários clubes no mundo, mas mesmo assim tinha uma estrutura financeira frágil. Então, isso precisa ser ali acompanhado de forma criteriosa, com lupa. Tivemos agora, recentemente, o caso do Banco Master. Né? O dono do Banco Master detém 20% do capital acionário do Atlético Mineiro. Então precisa saber quem é esse investidor, qual é a origem desse dinheiro. Então, peraí, isso aqui é um banco que oferece uma rentabilidade de 140% do CDI. Por que o Bradesco só oferece 100% ou 105%? O Itaú também. Que fórmula mágica é que esse banco tem? Então você, claro, não estou presumindo aqui uma fraude, mas você tem que investigar isso. Qual é a origem desse dinheiro? Então você precisa regras de compliance, regras de ética, de governança. Isso é uma novidade para a própria advocacia. E aqui você pode atuar para o clube ou para a própria SAF. Onde é que entra o advogado ali? Ou nos dois pontos? Nos dois pontos. Claro, você tem que evitar situações que tenham, né, um conflito. Mas o advogado ele vai ter que estar presente ali em todas as posições. E os advogados especialistas. Muitas vezes eu já atuei em situações que a gente tem advogados especialistas em ramos diferentes. Porque eu, por exemplo, não vou ser ali o melhor profissional para colocar as regras de governança. Eu sei que elas têm que estar. Claro, os princípios éticos a gente tem ali. Agora, aquele que entende sobre governança, sobre compliance, é uma equipe, é uma estrutura à parte ali. Né? Agora, você precisa ter exatamente esse acompanhamento para poder fazer essa pesquisa dessa origem, o que está acontecendo. Então, para a advocacia, isso é uma realidade, André, espetacular, porque é uma fonte inesgotável de possibilidades. E a gente está falando, a SAF é uma realidade recente, desde 2021, aqui no Brasil. Agora, na Itália, desde a década de 80, desde 1983. Então, a gente tem muito que aprender também com os exemplos de outros países. Uma curiosidade, né? Tem muitos advogados especializados no direito desportivo, especialmente nesse tipo de segmento, nesse tipo de negócio, pela experiência que você tem, ou são poucos profissionais? Não, na verdade são poucos. Agora eu conheço muitos, poucos, mas excelentes advogados que fazem a estrutura, né, que montam essa estrutura e que analisam essa situação. O meu escritório, por exemplo, já teve a oportunidade de fazer isso, mas em Portugal. Um grupo de investidores brasileiro queria comprar um clube de futebol em Portugal. Em Portugal não se chama SAF, se chama SAD. Mas ali já tem quase 30 anos. Ali em Portugal é de 1997. Precisou de alguns aprimoramentos. Inclusive, o Brasil aprendeu muito com Portugal, porque existe uma previsão na lei dizendo que a exploração do futebol é prerrogativa da SAF. Porque em Portugal aconteceu isso. Teve um clube que virou ali, se transformou em sociedade anônima, mas teve uma briga entre eles. Então, tinha uma disputa de futebol, o clube associativo e a SAF. Então, eu até peguei esse exemplo, levei para o senador Portinho e falei, senador, olha o que aconteceu em Portugal, o Brasil não pode repetir esse erro. Então, tem um artigo ali específico, foi muito legal, né? Essa experiência é muito boa. Então, nós fizemos isso, fizemos um MOU, né? Um protocolo ali de entendimentos. Que é MOU? O MOU é aquele protocolo de intenções e de entendimento, algo
sigiloso como vai se proceder essa transição entre o antigo dono e o dono atual, né? Então, é aquele protocolo de entendimentos, como vai ser feito o aporte, né? E uma curiosidade, essas, assim, dentro do contexto do futebol brasileiro, qual que é a diferença dessas SAFs e aquelas ligas do futebol americano que a gente visualiza? Uma das mais famosas, para citar, como a gente, NFL, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não tem nada a ver com a outra, porque a liga é que organiza o campeonato, né? Entendi. E a SAF aqui é quem vai disputar o campeonato. Entendi. Então, a estrutura nos Estados Unidos é até bem diferente ali, até os próprios clubes, né? Por mais que você tenha torcida, mas você tem situações que o clube ele não está vinculado à sua base territorial, né? Então, se você pegar o Minnesota Vikings, por exemplo, você pode transferir a sede dele para Los Angeles, né? Sabe? Aqui no Brasil, não. Aqui você... O próprio futebol aqui, você tem no Brasil, na própria Europa, o futebol está muito arraigado ali com aquela comunidade, né? Com aquele espírito de pertencimento daquele local. Então você tem ali situações ali um pouco diferentes. Agora, interessante também que os clubes que disputam o campeonato em Portugal, né? São obrigatoriamente sociedades anônimas. Primeira e segunda divisão você tem que ser sociedade anônima. Então, lá em Portugal, todos os clubes são SADs? É porque é Sociedade Anônima do Desporto. A lei lá fala de todos. Então, o basquete, por exemplo, também pode ser SAD. Também pode ser uma sociedade anônima. No Brasil, não, é só o futebol. Acho até que a gente pode até mudar e evoluir, né? Acho que, como é muito recente, a lei de 2021, isso é um balão de ensaio, né? Só um laboratório para depois a gente poder fazer isso com as outras modalidades também. Maurício, caminhando até para o final, cara, um tema que eu não podia deixar de trabalhar aqui, que eu acredito que é um tema que tem desdobramentos de atuação para várias áreas da advocacia, é o tema bets. Então a gente vê a atuação no criminal envolvendo as bets, a gente vê a atuação regulatória envolvendo as bets. Então tem vários desdobramentos desse tipo aqui. Recentemente, decisões do Supremo envolvendo esse tema. E eu queria te escutar sobre essa temática aqui, cara. A gente escuta popularmente pessoas dizerem, pô, as bets estão acabando com o futebol e tal, esse negócio tem que acabar. E eu queria te escutar sobre em que pé isso está no Brasil, em termos de regulamentação, em termos de, entre aspas, nicho de mercado da advocacia. Eu ia colocar entre aspas porque eu ia falar oportunidades para a advocacia. Porque o advogado é aquele cara que é chamado a resolver problemas, né? Exato. E se tem problema, tem advogado ali envolvido nesse contexto. Então, dentro de uma perspectiva da advocacia, onde é que tem ali nicho de trabalho para a advocacia? Como é que está a regulamentação nesse momento? Sua opinião sobre esse contexto das bets e do futebol? Tem possibilidade de acabar? Não tem? Como é que está isso aqui, cara? Queria te ouvir. Bom, as bets são uma realidade. Em boa hora, né, acho que demorou até para isso acontecer, haver essa regulamentação, a lei de 2018. E precisava ser regulamentado, porque as apostas sempre existiram e vão continuar a existir. É impossível você acabar com as apostas. Quando você tem um fator, um elemento ali que é impossível você acabar com ele, você tem que dar condições para ele sobreviver nesse meio. As apostas, nessas pesquisas, nos livros que eu já escrevi, elas existem desde Roma antiga. Você apostava nas corridas de bigas, né? Então, desde lá já tinha aposta, já tinha torcida. Então, a aposta vai sempre existir. Agora, o que você tem que fazer? Adotar todos os mecanismos para evitar match fixing, que é manipulação de resultados. Então, saiu uma decisão até polêmica agora do ministro Gilmar Mendes como relator, e a turma do STF disse que o atleta que força, né, tomar um cartão amarelo, isso não significa manipulação de resultado. Então, trancou até uma ação penal do Ministério Público de Goiás, uma ação polêmica, uma decisão polêmica, né, porque, claro, envolve ali o direito criminal. Então, o que você perguntou ali, o direito desportivo é uma fonte de oportunidades para todos os ramos, mas é algo ali polêmico e você precisa que a integridade seja sempre privilegiada. A verdade em campo, né, a verdade desportiva, ela sempre tem que estar presente. Isso para você não contaminar os jogos, para você não desiludir a torcida e, claro, para não provocar um prejuízo também no apostador. Quando a gente fala em bet, você acha que apostou no resultado. Não.
Hoje em dia você aposta em tudo. Você aposta em quem vai tomar o primeiro cartão amarelo. André, você aposta até, isso para mim foi uma novidade, eu participo do Panathlon Clube de Lisboa, que é uma associação que discute a ética no desporto. E numa dessas reuniões, agora esse ano, um advogado especialista nesse assunto, ele falou que até a cor da chuteira que o atleta vai entrar em campo é objeto de aposta. Que loucura. É uma loucura. Então você vê, é um universo ali infinito. E por isso que você tem um serviço ali internacional, né, de empresas privadas que monitoram qualquer tipo ali de suspeita. Então, o que vai indicar essa suspeita? Um volume de apostas, às vezes um placar muito dilatado, às vezes uma aposta muito grande, né, numa zebra, né, digamos assim, quando a odd ali tá desfavorável, então você vê um volume de aposta muito grande num paraíso fiscal, por exemplo. Tudo isso acende ali, né, uma luz amarela. Então hoje você tem mecanismos para combater isso. Agora o judiciário vai ter um papel muito importante. O judiciário é fundamental para manter essa integridade. Não dá mais para pensar com a cabeça de 20 anos atrás. A verdade desportiva tem que ser mantida. O judiciário vai ter um papel muito importante. O Ministério Público tem um papel muito importante de fazer essas investigações. E quando eu digo judiciário, também a justiça desportiva, né, para não passar a mão na cabeça e punir quando tiver provas e tiver que ser punido. Muito bom. Sensacional. Agora, uma temática final, cara, deixei isso aqui pro final porque é uma questão que é nova, é uma questão que envolve a nova geração, mas movimenta muito a economia. Nós temos ex-atletas e atletas envolvidos nesse tipo de coisa aqui, são os esportes. Tem o Ronaldo, né? Tem um time de alguma coisa. O Neymar também tem um time de alguma coisa. Nesse sentido aqui, a gente vê que tem um nível de organização. Eles têm lá as casas dos jogadores. Tem jogadores que recebem cifras milionárias, né? Jovens que recebem cifras milionárias. Fazem concentração. Tem todo um treinamento ali. De fato, é uma profissão para muitos e muito bem remunerada. E com uma audiência muito grande, uma capilaridade digital, uma audiência digital expressiva. Eu queria te escutar sobre esse tema aqui, cara. Aqui também tem atuação da advocacia, aqui também tem oportunidade da advocacia. Isso aqui, de fato, é considerado esporte. Queria entender um pouco desse mundo aqui. Olha, esse tema daria até um podcast específico, exclusivo sobre ele, né? De tão interessante que ele é. Para mim, é considerado desporto, é uma modalidade desportiva. Eu não tenho a menor dúvida. Tem até uma obra muito interessante que é um juiz do trabalho do Rio de Janeiro, que é o Ricardo Jorge Afonso Miguel, que ele fala sobre isso. Nós estudamos juntos em Lisboa e acabou que até um certo ponto a nossa pesquisa era a mesma, né? Quando que uma certa prática ela deixa de ser apenas uma prática cultural e passa a ser considerada como desporto. Então, isso é uma pesquisa muito boa. No meu caso, era a vaquejada, né? E no caso dele, os esports. Então, essa origem ali foi muito boa, que nós fizemos muitas pesquisas nesse sentido, inclusive com doutrina na Espanha, fomos para outros países também, para procurar ali, né, outras fontes. Então, para mim, é uma modalidade esportiva e que nós não podemos fechar os olhos. Agora, precisa de uma regulamentação, é mais um foco ali de oportunidades para a advocacia, porque esses atletas, eu já estou partindo da premissa que são atletas por considerar como esporte. Então, esses atletas eles têm contratos. E você precisa de uma regulamentação, por quê? Justamente para dar uma garantia. Geralmente são meninos, são jovens, então fazer ali contratos por prazo determinado, ter um seguro, você evitar ali um desgaste físico muito grande, porque você tem as lan houses, com essas casas onde esses meninos ficam ali, que às vezes viram noites, tomam até remédios, entendeu? Às vezes não precisa nem de remédio, aquela excitação, né? Excesso de dopamina mesmo, de serotonina, dopamina, que você fica ali vidrado, né? E acaba perdendo completamente a noção do tempo, né? Então você precisa de uma regulamentação exatamente para proteger, né, esses atletas. Então você tem contratos ali, tanto de um lado quanto do outro, você tem transferências, você tem
regras ali, normas de transferências internacionais. Né? Um atleta que vai para fora, por exemplo, e às vezes, muitas das vezes, são atletas que são menores de idade, então você precisa, inclusive, e aí, pode fazer um contrato com os pais desse atleta para uma outra atividade, para ele, até que ponto isso é válido, né? Até que ponto as regras de direito internacional permitem isso. Mas agora, é uma realidade, uma competição de esportes coloca dentro de uma arena esportiva, né, dentro de um campo de futebol, 300 mil pessoas, né, muito mais do que uma capacidade de um jogo de futebol, porque são só as arquibancadas, mas aquele meio todo. Isso sem contar as transmissões, né, que são, e não é só pela TV convencional, isso está tudo mudando, você sabe muito bem disso. O streaming é uma realidade, né? Então, essas competições, elas são transmitidas aí para o mundo inteiro, e tem muitos, assim, que eu não conheço pessoalmente. Claro, um atleta, né, um jogador de futebol, todo mundo que passar pelo Cristiano Ronaldo, pelo Messi, né, da nossa geração ali, todo mundo vai reconhecer. Agora, tem atleta de esportes ali que só o pessoal mais novo é que sabe, e são verdadeiros ídolos ali, né? Muito Ídolos legal. mesmo. Muito legal. Muito legal. Meu irmão, acho que a gente venceu bem os temas. Eu tinha anotado um tema aqui que eu queria te perguntar, porque tem até um amigo nosso, um parceiro, que é o Pedro Gonê. A gente tem um podcast junto aqui, que é o Certo. podcast em parceria com a Alumni, e ele é do STJD. Como é que funciona o STJD? Agora é uma curiosidade pessoal mesmo. Eu vejo os amigos ali, advogados que compõem o tribunal, tal. Qual que é a dinâmica do tribunal? Onde é que o STJD entra nesse contexto todo aqui? Qual que é a dinâmica disso? Esse contexto está todo interligado. Eu tive o prazer de participar, participo da Justiça Desportiva, né? Desde 2011. Eu fui procurador do TJD, TJD. que é o Tribunal de Justiça Desportiva da Federação de Futebol de Brasília. Legal. Né? Então, e funciona ali, é um tribunal. Não é um tribunal que é um órgão do Poder Judiciário. É um tribunal administrativo, que está vinculado a cada federação. Mas quando a gente fala em STJD, olha que interessante, mais uma oportunidade para os advogados. A gente tem um STJD para cada modalidade no Brasil. Então, geralmente, fala em STJD, pensa no futebol, que é ali o mais atrativo, o mais famoso, o que dá mais visibilidade. Verdade. Mas você tem de outras modalidades também. E quando eu descobri o Tribunal de Justiça Desportiva, a Justiça Desportiva, eu achei algo maravilhoso, um mundo completamente à parte, porque minha origem, advocacia trabalhista desportiva. Então, de repente, me convidam, né? Foi o Fernando Silva Júnior, até que na época me convidou, primeiro para estar junto com ele quando foi criada a Comissão de Direito Desportivo da OABDF, o presidente era o Francisco Caputo. Até mandar um abraço para o Kiko, né, que graças a ele é que foi criada a Comissão de Direito Desportivo. A OABDF não tinha. Isso foi no final do ano de 2010, ou seja, algo até bem recente. Eu entrevistei aqui o Carlos Caputo. Ah, também outro grande amigo, que é irmão dele, um grande advogado. E o Kiko, então, teve essa... né, foi muito altruísta ali e confiou, né, naquele projeto. É inaugurada a Comissão de Direito Desportivo. O Fernando Silva Júnior, o Edivaldo Brasileiro, o Sandoval tinham esse contato com a Justiça Desportiva, me fizeram esse convite, eu fui para o TJD aqui e comecei a conhecer esse universo. Muito e bom. Depois você vai vendo que cada modalidade, né, tem a sua justiça desportiva. Então, os TJDs nas instâncias regionais e o STJD a nível nacional. Então, Pedro Gonê faz um trabalho brilhante lá no STJD, e no STJD você tem o Tribunal Pleno, né? E que são 9 auditores e com indicação ali paritária. A OAB indica 2, os atletas indicam 2, clubes indicam 2, os árbitros indicam 1. Né? Então você tem uma composição, né, bem interessante. A própria Lei Pelé que estabelece isso, como vai ser, né, a formação dessa composição. E aí tem um caso interessante. Para o STJD do futebol, você tem uma briga homérica, uma briga de foice. É quase uma disputa igual para você ir, né, para um STJ. Né? Então tem ali apoio político, aquela coisa. Agora, para outras modalidades, não. Tem umas modalidades mais enjeitadas, coitados, que às vezes até a vaga demora para ser preenchida. Né? Mas, claro, não é o caso do futebol, pelo contrário. Hoje eu sou auditor do STJD do basquete e do vôlei.
Que legal, Então, cara. temos sessões ali com regularidade, todos os campeonatos nacionais são decididos ali pelo STJD. Eu já participei do tiro esportivo também, e já participei do tiro com arco. E é interessante que o STJD, a origem, por mais que seja o tribunal, né, o superior tribunal, ele não necessariamente fica em Brasília, ele vai estar ligado ali aonde é a sede da confederação. Então, por exemplo, Que é no Rio? o STJD do futebol é no Rio. Agora, o tiro com arco, né, o arco e flecha, era aqui em Brasília. Eu nem sei se ainda continua o tiro com arco, porque a maioria das demandas que chegava lá eram de doping. Hoje você tem um tribunal específico para o doping, que é o Tribunal Antidopagem. Então, só para questões de doping de todas as modalidades. Então, um tribunal muito importante também. E o do futsal, a sede do STJD do futsal é no Ceará, é lá em Fortaleza. Justamente porque a confederação, a sede é lá. O do basquete é em São Paulo. Então, enfim, você tem essa... E depois que você conhece como funciona, é algo muito interessante. Até os auditores acabam sendo sempre todos conhecidos. O universo do direito esportivo é um universo ali, digamos assim, pequeno. Então, são todos ali bons amigos, se conhecem. Eu tenho vários amigos nesses tribunais que atuam com o direito desportivo. O direito desportivo é isso. Inclusive, André, para aquele jovem advogado, para o acadêmico de direito que está procurando qual área seguir, vá para o direito desportivo. É a recomendação que eu dou. Porque o direito desportivo ele tem essa natureza multidisciplinar, essa natureza transversal, que dialoga com todas as áreas do direito. Eu contei a minha história aqui, que eu vim do direito do trabalho. Agora, você tem contato com direito administrativo, com direito comercial, com direito penal, com direito civil, com direito tributário. Então, é uma oportunidade maravilhosa. Mesmo que você não siga no direito desportivo, você pelo menos vai ter tido a oportunidade ali de ter contato com todas essas áreas ou se especializar em alguma dessas áreas. Então, para o profissional que queira entrar, uma área ainda aberta, em franco desenvolvimento, que você pode sim ter um caminho longo para ser explorado. Agora, tem que participar, fazer os cursos de pós-graduação. Né? Eu dou aula para vários cursos. Tem a pós-graduação da PUC Paraná, por exemplo. Tem a Escola de Negócios do Botafogo, lá no Rio de Janeiro. Então, fazer esses cursos, que é onde você conhece as pessoas. Né? Eu não gosto da palavra network, mas porque até para mim no direito desportivo o network é algo que acontece naturalmente, você não precisa buscar isso, né? De forma ali agressiva e primordial, isso é algo que acontece espontaneamente. Então existe esse espaço, participa dos seminários, a Academia Brasileira de Direito Desportivo, né? Sempre foi ali pioneira, né, para organizar esses eventos, a própria SBDD, o próprio IBDD, o Instituto Brasileiro de Direito Desportivo, que é o mais antigo, né, Instituto de Direito Desportivo do Brasil. Ou seja, existe aí um segmento enorme, né, que ainda é carente de profissionais, ou seja, ainda há espaço para a advocacia. Sensacional, sensacional. Turma, Maurício, você usa a rede social com intensidade? Eu uso, foi bom até você ter falado, muito legal. O meu Instagram é aberto, é o Maurício Corrêa da Veiga. O YouTube, eu tenho várias sustentações orais no meu canal, que é o Maurício Corrêa da Veiga. Faço aqui o convite para a gente continuar, então, Tá certo. Já vou deixar para a equipe a missão aqui, hein, Mila? Quero que você quero que o time dê uma vasculhada lá nas sustentações do Maurício. Uma coisa que a gente faz, Maurício, nós buscamos repercutir sustentações de grandes oradores. Aqui na nossa entrevista, eu já sabia que você é um grande comunicador e hoje eu tive absoluta convicção. Então, Mila, nós vamos buscar cortes lá das sustentações do Maurício para inspirar e ensinar a advocacia. Já deixa na missão aí, passa pro Mateusão. Logo vamos soltar uns cortes de boas sustentações nas cortes superiores, especialmente no TST do Maurício. Maurício, que honra te receber. Você que nos acompanhou até agora, pô, vai lá, acompanha o Maurício lá na rede social. Se teve alguma coisa aqui que te chamou a atenção, manda uma mensagem para ele ali. Se tiver algum caso de direito esportivo aí, bater na porta do seu escritório, não sabe para onde correr, pô, me procura aqui, eu te conecto com ele, eu procuro ele lá. Não perde essa oportunidade de conhecer esse mercado, não. E é isso, turma. Nosso objetivo é te colocar para pensar adiante, pensar fora do tradicional, trazer pessoas aqui que alcançaram êxito, sucesso profissional e sucesso pessoal
fora do caminho que a gente vê tradicionalmente na faculdade. Normalmente a gente vai ali pro penal, a frase clássica é assim, você namora com penal e casa com civil, né? Assim a frase tradicional. Pô, no direito esportivo tem ótimas oportunidades para advocacia e em outros tantos nichos. E nós estamos nos dedicando e continuaremos nos dedicando a trazer aqui referências profissionais de todos esses nichos para que você amplie o horizonte. Maurício, obrigado, foi uma honra muito grande te receber. Tenho certeza que você agregou para a advocacia do Brasil aqui. Olha, muito obrigado, né? Para mim foi um prazer, foi um bate-papo assim muito descontraído, né? E uma boa oportunidade, uma excelente oportunidade de relembrar ali fatos tão importantes, tão marcantes, né, nessa carreira que eu tanto gosto, que eu tanto amo, faço ali com verdadeira paixão e devoção e que muito me retribuiu, né? Então, enfim, eu acho que é uma troca aí de energia muito boa. Estou muito feliz, eu fiquei muito feliz e honrado com esse convite, né? Que bom que deu certo de forma ali tão rápida, é um prazer, estou sempre à disposição de vocês, vai ser uma alegria a gente estar sempre em contato. Obrigado a todos aqui que nos assistiram. Valeu, meu irmão. Abraço grande.